Oi, gente linda que ama estudar história. A aula de hoje com a professora Elaine é sobre a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média são os anos do meio para o final da Idade Média. Tivemos anteriormente a Alta Idade Média do século V ao X e agora a Baixa Idade Média dos séculos XI ao XV. E nesse momento, o Sacro Império Romano Germânico era o principal reino já formado na Europa. E o Sacro Império Romano Germânico foi uma monarquia extremamente fortalecida, aliada à Igreja Católica e ao Papa, que teve início com Carlos Magno no ano 800, quando ele foi coroado no Natal do ano 800, o primeiro imperador do Sacro Império, até o ano de 1806, certo? E o Sacro Império Romano Germânico é conhecido também como Primeiro Reich. O Segundo Reich seria na época do Napoleão, que é a Confederação Germânica, e o Terceiro Reich foi o Império de Hitler, de Adolf Hitler. Quando o Sacro Império Romano Germânico estava no auge, olha só o poder, a abrangência que eles tinham. É como se hoje fosse a reunião dos territórios da Alemanha atual, da Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Tcheca, República Eslovaca, Eslovênia, uma boa parte da França, o norte da Itália e o oeste da Polônia. Tá? Então, uma hiper, super, mega, blaster power potência. Tinha ainda uma centena de condados, ducados e o controle de cidades muito importantes. Certo? Então, é um momento que o feudalismo ele ainda é o modelo dominante, mas está acontecendo uma transição, uma volta do comércio, da circulação de moedas, e nós vamos ver nesta aula como tudo isso aconteceu. A Europa vive então um momento que chamamos de renascimento comercial e urbano. Tá? Muitas caravanas de comércio vinham do Oriente, trazendo mercadorias até o Ocidente, e o Ocidente carecia muito de mercadorias. Então, quando chegavam mercadores com tapetes, tecidos diferentes, perfumes, remédios, almofadas, cortinas, porcelanas, eles ficavam encantados. Então, essas caravanas elas começam a ir e vir, só que era muito complicado o deslocamento, tanto marítimo quanto por terra, por falta de estradas, pela presença dos piratas e antes pelos bárbaros. Mas agora essa situação está praticamente pacificada. Então, essa movimentação ela vai gerando a formação daquilo que a gente chama burgo, que geralmente nasce de uma feira. Tá? Então, esses mercadores vêm, expõem as mercadorias, eles não escolhem qualquer lugar, geralmente eles têm acordos nas cidades que já existem, ou então com os senhores feudais, de que eles vão montar suas feiras perto dos castelos, para ter proteção. Então, eles ficam ali semanas, até meses, oferecendo seus produtos. E com o tempo, as pessoas se acostumam com os lugares das feiras. Então, essas feiras vão se tornando fixas. E o senhor feudal, ele dá proteção à feira em troca de uma porcentagem do que é vendido, 20%, 30%. Vai chegar uma época que os mercadores não querem mais pagar essas taxas. Então, eles oferecem ao senhor feudal um dinheiro. Muitas vezes o senhor feudal tinha terras e poder, mas ele não tinha money, bufunfa, dinheiro. Então, quando o cara oferecia uma grana, moedas e ouro e prata, o que ele fazia? Ele vendia a área da feira. E ele dava uma carta de independência. Tá? Eles tinham um documento que comprovava a independência, chamava Carta de Franquia.
A partir dali, aquela feira fixa, ela vai se tornar uma mini cidade. Então ali você juntava o ferreiro, o ourives, o que mexia com couro, o que trocava moedas. Então começa a se formar um chamado burgo. E quem mora nesse burgo vai ser conhecido como burguês. Então, essas feiras, esses burgos, são as células iniciais das futuras cidades medievais. Outra coisa que foi muito importante, que se descobriu nesse período e melhorou muito a vida dos camponeses, foi a charrua. A charrua é um arado, então você está vendo aí o camponês arando, né? E as peças todas eram feitas de madeira, inclusive aquela que entra no solo. Só que a charrua, essa peça que vai sulcar o solo, ela é substituída por ferro. Então ela é mais resistente, rende mais e ela sulca o solo mais fundo, permitindo uma aragem mais efetiva. Outra coisa que eles descobriram, gente, uma coisa muito básica, mas mudou a agricultura na Idade Média. Era o seguinte, eles atrelavam o arado no pescoço do boi. Cara, tenta amarrar o seu pescoço e fazer você fazer alguma coisa. Você empaca. Né? Então eles tinham que ficar, às vezes, batendo, o gado cansava. Até que eles descobriram que se eles prendessem ao corpo, ao peitoral do cavalo, renderia muito mais, além do uso da ferradura, que ele não se machucava tanto e ele não se desgastava tanto. Então, usar o cavalo na tração, o arado com pá de ferro, atrelado ao corpo e não ao pescoço, e o uso da ferradura, melhorou em muito a produtividade das plantações, do plantio e da colheita, dos grãos e cereais. Os moinhos, eles passam a ser também usados, moinhos hidráulicos, o que melhora muito a moagem dos grãos, além da rotação trienal dos campos, que ajudou muito. Por quê? Porque antes eles plantavam de qualquer maneira, eles não faziam um estudo do solo. Então eles descobriram que alguns vegetais eles tiram nutrientes do solo e o solo fica muito pobre. Então eles precisam repor esses nutrientes ou deixar o solo descansar. Então o campo de plantio era dividido em 3 partes que ia fazer uma rotação durante o ano. Então, por exemplo, aqui você vê na imagem. Primeiro ano, planta. Deixa eu pegar o azul. Primeiro ano no campo 1, planta aveia. No campo 2, planta trigo. O campo 3, descansa. Segundo ano, onde plantou aveia, descansa. Onde plantou trigo, planta aveia. E onde descansou, planta o trigo. Terceiro ano, o campo que estava descansando, planta o trigo. O que estava com aveia, descansa. E o que estava com trigo, planta aveia. Então, quer dizer, ele só vai receber o mesmo produto no 4º ano, o que já deu tempo suficiente para ele repor os nutrientes. Então, a colheita melhorou muito, maior quantidade, as pessoas comiam mais, comiam melhor, os servos conseguiam pagar os impostos, as mulheres ficaram mais férteis, tiveram mais filhos, a população começou a crescer e começou a sobrar aquilo que a gente chama de excedente. Então, o cara comia, sustentava os filhos, pagava os impostos e ainda sobrava um pouquinho que ele podia ir na feira trocar por mercadorias diferenciadas. Nas vilas e cidades começaram a surgir as chamadas corporações. Então nós tínhamos 2 tipos de corporações. As corporações de mercadores, tá? Que são os burgueses, e as corporações dos artesãos, que são as corporações de ofício. As de mercadores eram corporações que uniam cidades e rotas de comércio, tá? Aqui são as cidades da Liga Hanseática. Tá? Então, nós tínhamos a Liga Teutônica e a Liga Hanseática.
Então esses mercadores se uniam para manter rotas de comércio, para manter feiras permanentes, para né? Então era uma espécie de sindicato dos mercadores. E o mesmo acontecia com os artesãos. Tá? Então a corporação de ofício, ela visava proteger os artesãos. É muito diferente do sistema capitalista, porque eles evitavam a concorrência. Então ninguém podia chegar numa cidade e falar, cheguei aqui, eu vou abrir uma oficina de costura. Não. Você tinha que se dirigir à corporação de ofício. Na corporação eles iam ver se ainda tinha lugar para aquele segmento, se não tivesse lotado. E os artesãos, eles compravam matéria-prima no mesmo lugar, eles mantinham qualidade semelhante, eles praticavam os mesmos preços, era padronizado, era exatamente para evitar a concorrência. Então tinha que ter lugar para todo mundo, tá? Se eles percebessem lá que o cara produzia sapato e ele conseguia dar conta da produção que ele tinha que fazer 3 horas da tarde, então 3 horas da tarde ele fechava a sua oficina de artesanato e ia embora. Não tem essa de produzir a mais, tá? E de praticar preço menor para ganhar a clientela do outro. Isso era proibido na corporação. E havia então uma hierarquia de funções. O mestre, né, o mestre artesão, que sabia todo o processo produtivo, o companheiro, que estava ali auxiliando ele, o jornaleiro, que só trabalhava em época que tinha muito serviço, então ele era contratado por uma jornada determinada, ele não ia entregar jornal, não. Às vezes ele pegava uma jornada de 10 dias, de 2 dias, era por jornada. E o aprendiz, ele trabalhava na oficina sem salário, que é o que o nome dizia, ele era um aprendiz. Tá? Então, ele não tinha ainda o salário. Aqui na imagem nós temos, então, uma pintura, né, que retrata uma dessas oficinas de artesanato da Idade Média.